Bom, nesse segundo vídeo eu gostaria de abordar alguns aspectos importantes da vida de Ellen G. White. Como eu falei no vídeo passado, ela foi casada com Tiago White. Muito bem, os primeiros anos do casamento da Ellen com o Tiago, o que aconteceu? Foram repletos de pobreza e de muita angústia. Vocês sabiam? Nessa fase de nossa obra, antes de se efetuar a organização da igreja e antes que fosse provido o sustento regular do ministério, dependiam os obreiros do trabalho de suas mãos para seu apoio financeiro, de modo que o tempo de Tiago White dividia-se entre trabalhar e pregar e ganhar a vida na floresta, na estrada de ferro ou no campo de feno. A 26 de agosto do ano de 1847, guarda essa data, chegou no lar da família White nasceu um menino chamado Henrique. Estando em Rock Hill, Connecticut, no verão de 1849, começou Tiago White a publicação de nosso primeiro jornal, intitulado The Present Truth, um bimensário de 8 páginas com um grande lapso na sua publicação, sendo o volume completado em 11 publicações em 15 meses. Os números posteriores traziam artigos da pena de Ellen G. White que representavam visões proféticas sobre o futuro da igreja e ecoavam notas de advertência e conselho. O ano de 1951 marcou o quê? O aparecimento do primeiro livro de Ellen G. White. 1951. Um trabalho com capa de papel de 64 páginas, intitulado A Sketch of the Christian Experience and View of Ellen G. White. A este seguiu-se um suplemento no ano de 1854. A casa dos White e a pequena tipografia tornaram-se a sede da obra, sabiam? O dinheiro era escasso, muito escasso, e a doença e as privações fizeram sua parte em trazer aflições e desânimo. Mas havia dias brilhantes pela frente, e quando em 1855 os irmãos de Michigan convidaram o irmão e a irmã White para Battle Creek, prometendo uma pequena casa para impressão, pareceu que a maré havia virado. Então a obra mudou-se para Battle Creek. Aonde que era Battle Creek? Michigan. Foi em novembro de 1855 que a Review and Herald, com o prelo de mão e outro equipamento de impressão, se mudou da sede alugada em Rochester, Nova York, para o prédio recentemente erigido em Battle Creek, no Michigan. A história da experiência do pastor e da senhora White, isso é do Tiago, pastor Tiago, da senhora pastora White, durante os poucos anos que se seguiram e no firme estabelecimento da obra de publicação e organização da igreja, é uma história de frequentes viagens de trem, de carroça, de trenó. Uma história de sofrimento no frio intenso, em longas jornadas em campos poucos habitados, uma história de proteção especial de Deus em muitos perigos, cheia de aspectos desanimadores ao serem dirigidos contra a obra os ataques do inimigo. E a visão do grande conflito que Ellen White teve foi em Ohio, num funeral realizado numa tarde de domingo, em março do ano de 1858, na escola pública de Lovett's Grove, agora Bowling Green, que foi dada à senhora White a visão do grande conflito entre Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos, desde seu início até o fim. 2 dias mais tarde, o grande adversário tentou tirar a vida da Ellen G. White, para que ela não pudesse apresentar aos outros o que lhe fora revelado. Ela foi mantida por Deus. Na realização da obra que lhe fora confiada, ela foi mantida pelo Todo-Poderoso.
Descreveu-se as cenas que lhe haviam sido apresentadas, sendo publicadas no verão de 1858, o livro de 209 páginas, Spiritual Gifts, Dons Espirituais, volume 1. The Great Controversy Between Christ and His Angels and Satan and His Angels. O volume foi bem recebido e grandemente apreciado devido à sua clara descrição das forças contendoras no grande conflito, tocando em pontos árduos da luta, mas tratando mais completamente das cenas finais da história da Terra. Isso está no livro dela, Primeiros Escritos, na página 133 e 295. A família White compunha-se de 6 pessoas, com 4 meninos ativos que iam de poucas semanas a 13 anos de idade. Contudo, a criança mais nova, Herbert, viveu apenas poucos meses, infelizmente. Ele morreu. E houve uma separação no círculo familiar com a morte dele. Os esforços culminados para estabelecer a igreja e as organizações de associação com as exigências de mais escritos de viagens e trabalho pessoal ocuparam os primeiros anos da década dos 70. Alcançou-se o clímax na organização da Associação Geral em maio de 1865, ou em maio de 1865, desculpa. Ela fez também uma reforma na saúde. E o filho dela morreu, o Henrique White, aquele menino, lembram? Ele faleceu. E o que ela falou? Devido à morte prematura de Henrique White, com 16 anos ele morreu. A grave enfermidade do pastor Tiago White, que o pastor estava muito enfermo, que por 3 anos se afastou do trabalho, e aos sofrimentos de vários outros ministros. Olha que coisa interessante. O que ela fez? A obra expandiu-se para todo lugar, houve uma expansão na obra dos adventistas. O êxodo da primeira reunião campal adventista do 7º dia, a primeira reunião campal adventista do 7º dia, realizada em Wright, Michigan, no verão de 1868, conduziu a planos mais amplos quanto a esses esforços nos anos seguintes. Tomou o pastor Tiago White para a tentativa não somente em elaborar planos para essas reuniões, como também assistir de verão em verão a tantas quantas seus prementes deveres administrativo e falta de saúde persistissem. Olha que interessante. Mas o que aconteceu com Tiago White? Tá? O Código de Bates-Craig foi escrito no outono de 1874, e nesse outono de 1874 eles voltaram. Voltaram a Michigan, ajudando no curso bíblico dirigindo o pastor e a senhora White, especialmente na dedicação. Eles dedicaram do colégio de Bates-Craig, a 4 de janeiro de 1875. Ellen White relatou a esse grupo a visão que ela teve no dia anterior, a necessidade daquele colégio. Ela teve uma visão que era necessário o ensino ao colégio adventista. A morte de Tiago White. Houve períodos durante os 2 anos que seguiram em que o pastor White passava bem e estava em condições de continuar o trabalho. Contudo, seus longos anos de excessivo trabalho mental e físico haviam-lhe diminuído as forças vitais. E o que aconteceu? Tiago White faleceu. Foi numa tarde de sábado, 6 de agosto do ano de 1881, em pé ao lado da forma adormecida do esposo, ao lado do caixão, no serviço funerário. Embora privada de sua companhia e assistência, Ellen G. White prometeu a si mesma avançar na obra que lhe fora confiada. Em pouco tempo estava à espera de um chamado da Associação Geral para a senhora White, acompanhada do filho, pastor W.C. White, visitar as missões europeias. E eles foram de Basileia, na Suíça, que era a sede da obra na Europa, era em Basileia, na Suíça, e outros lugares, Oslo, na Noruega, enfim.
De novo nos Estados Unidos, Ellen White estabeleceu-se lá. Ela foi nos Estados Unidos, mudou-se para os Estados Unidos. De novo nos Estados Unidos, Ellen White estabeleceu seu lar em Harrisburg, Califórnia, mas assistiu à reunião da Associação Geral em Minneapolis, Minnesota, em 1888. E que por tanto tempo seria lembrada, e nos meses seguintes viajou, pregou e trabalhou em Patriarcas e Profetas, que apareceu no ano de 1890. Depois ela foi para a Austrália. Ela fez a escola de Avondale. Não foi senão depois de Deus ter mostrado claramente a sua aprovação, a aprovação de Deus, que se comprou a propriedade de Avondale. E para animar os que se empenhavam nesse empreendimento pioneiro, comprou a senhora White. Olha que ela comprou um lote de bom tamanho, fazendo sua casa ao lado da nova escola. Durante os muitos e difíceis dias do trabalho na Austrália, Deus lhe deu farta evidência de que as realizações, que eram bem agradáveis, ricamente recompensou os ardorosos esforços. Ricamente ele recompensou para dirigir a obra em harmonia. Para encontrar a palavra dele aonde? Na sua palavra, nas escrituras, tá? Vamos falar agora, para encerrar esse vídeo, para não ficar longo, os laboriosos anos finais. Poucos meses depois de sua volta a Santa Helena, na última parte de 1905, saiu do prelo o livro A Ciência do Bom Viver. Saiu do prelo, foi escrito esse livro, A Ciência do Bom Viver, dedicado ao interesse da cura do corpo e da alma. Educação fora publicada em 1903 e 2 volumes dos Testimonies, o 7º e o 8º, foram publicados em 1902 e 1904, respectivamente. Encontramos a senhora White de volta novamente a Washington, a capital dos Estados Unidos, no ano de 1909, assistindo a uma sessão da Associação Geral. Depois dessa reunião, em cumprimento de um desejo há muito acariciado no coração, visitou sua velha cidade de Portland, lá no Maine. Lembra no primeiro vídeo? Ali deu de novo seu testemunho naquele lugar histórico em que seu trabalho tivera começo. 65 anos antes, foi essa sua última viagem aos estados do leste e permanece na memória do oeste para sempre. Reconhecendo que poucos dias lhe restavam, ela reconhecia, ela sentia isso. Com todo o ardor empenhou-se Ellen G. White na rápida produção de certo número de livros. Em 1911 apareceu Os Atos dos Apóstolos. Em 1913 foi publicado Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, e em 1914 foi terminado e enviado para o prelo o manuscrito de Obreiros Evangélicos. Os meses finais ativos da vida da senhora White foram dedicados ao livro Profetas e Reis. Na manhã do sábado, 13 de fevereiro de 1915, ao entrar Ellen White em seu confortável gabinete de estudos, tropeçou e caiu. E viu que não podia levantar-se. Aí foram correndo buscar auxílio e logo eles verificaram que aquele acidente era sério, aquele tomo que ela tomou. Os exames raio-x revelou-se uma fratura no quadril e a senhora White ficou durante 5 meses confinada à cama ou à cadeira de rodas. Suas palavras a amigos e parentes durante as últimas semanas de vida indicam um sentimento de alegria e o senso de ter realizado fielmente a obra do Senhor, ou a obra que o Senhor lhe confiara. Os trabalhos da vida de Ellen White terminaram em 16 de julho do ano de 1915, na idade madura de 87 anos bem passados, e foi posta a descansar ao lado do esposo no cemitério de Oak Hill, em Battle Creek, no Michigan. Embora a voz esteja silente e a pena infatigável descansando, que pertenciam a ela, contudo as preciosas palavras de instrução, conselho, admoestação e encorajamento sobrevivem para guiar a igreja remanescente até o fim do conflito e o dia da vitória final. Interessante, obrigado por